Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, queridos irmãos e irmãs. Nesta tarde nós acolhemos com muito carinho a cada um de vocês, colocamos no altar as intenções trazidas no coração de cada um para esta Santa Missa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Confessemos os nossos pecados. Confessa a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha não grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei por minha Deus nosso Senhor. Amém. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Com alegria, glorifiquemos a Deus cantando o hino do louvor. Glória, glória. E para sentirmos a ação da vossa misericórdia, dai-nos a graça de vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sentados, se quem puder. Aqui ainda cabe um. Vem-se embora. Vem-se embora. Arrocha aí, coloca a criança no colo. A mãe ensina a criança a ficar no colo e o adulto sentar. Chega. Bota a criancinha no colo. A mãe ensina a criança a ficar no colo e o adulto sentar. Isso. Pronto. Disponhamos nosso coração para acolher a palavra amorosa do Senhor. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem as barbas. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. A meu lado está quem me justifica. Quem é? Alguém me fará objeções? Vejamos. Quem é meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que me vai condenar? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Eu amo o Senhor porque ouve o grito da minha oração. Inclinou para mim
Então invoquei o Senhor, salvai, ó Senhor, minha vida. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. O Senhor é justiça e bondade, nosso Deus é amor, compaixão. É o Senhor quem defende os humildes. Eu estava oprimido e salvou-me. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Libertou minha vida da morte, enxugou de meus olhos o pranto e livrou os meus pés do tropeço. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Segunda leitura. Leitura da carta de São Tiago. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e que lhes falta a comida de cada dia. Se então alguém de vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos, e comer à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adiantará isso? Assim também a fé, se não se traduz em obras, por si só está morta. Em compensação, alguém poderá dizer, tu tens a fé e eu tenho a prática? Tu mostra-me a tua fé sem as obras, que eu mostrarei a minha fé pelas obras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos aclamar o Santo Evangelho cantando. Eu vim Vim para exultar tua palavra, de amor. Tua palavra de amor. Tu ainda vai viver. Tua palavra de amor. Tua palavra de amor. Eu quero entender melhor tua palavra de amor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, preste atenção, comadre, perguntou aos discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos,
pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Escutar tua palavra, tua palavra de amor. Tua palavra de amor. Muito bem, agora a gente vai fazer um esforçozinho para compreender, né? Quem tiver lugar pode sentar, se acomodar, para a gente compreender a palavra de Deus e voltar com ela no nosso coração. A gente não pode sair da missa vazio. Por isso que na missa a gente não conversa, durante a missa a gente não reza o terço, porque os nossos ouvidos estão atentos para ouvir a voz de Deus. Deus que fala a cada um de nós por meio da sua palavra. E essa palavra nós acabamos de ouvi-la. E agora nós vamos refletir. Tudo bem. A primeira leitura do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías é dividido em 3 partes. O primeiro, Isaías, o segundo, o terceiro. Alguns estudiosos dizem que o segundo e o terceiro, Isaías, não é o mesmo profeta que escreveu, mas um discípulo dele. Mas o que importa aqui não é a gente compreender se foi um discípulo, se foi um filho, se foi um parente, se foi um amigo, é qual é a mensagem que ele quer transmitir para nós. O profeta é um homem escolhido por Deus e enviado para anunciar e denunciar. E este Isaías, ele está falando para o povo de Deus que está como escravo no Egito. Ele está falando, ele está pregando. Nem tchum. Era como se uma gata estivesse miando. Nem aí. Não é muito diferente de hoje, né? E ainda tem mais. Além das incompreensões, ele ali está sofrendo perseguições, ameaça de morte. Vejam, que ele diz assim, né? Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Isso aqui significa que ele está dizendo que está sofrendo na sua missão. Está sendo perseguido, caluniado, menosprezado. A sua missão de profeta não tem sentido nenhum. Ele falando e uma gata miando é a mesma coisa. Mas, presta atenção, que coisa bonita, alguém que confia em Deus. Mesmo diante de todas as dificuldades que o profeta está passando, olha aqui o que ele diz. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo, porque sei que não sairei humilhado. E ele termina dizendo assim, o Senhor Deus é meu auxiliador, quem é que vai me condenar? Olha que coisa bonita. Ele está sendo perseguido, caluniado, injustiçado, condenado. Estão pintando o certo com ele,
mas ele não esmorece. Ele não desiste, ele não desanima, ele não fraqueja, ele não cochila, ele não desmorona. Quais são as palavras que ele diz? Deus está comigo. Olha que coisa bonita. Para a gente tirar essa mensagem do profeta para a nossa vida. Quantas vezes na nossa existência se abatem os problemas, a morte, os desafios. A vida ela é cheia de desafios. As surpresas boas, mas também aqui e acolá tem as surpresas desagradáveis. As chibatadas que a vida dá na gente, né? No lombo da gente. Igual aquela cipuada que a gente levava quando era criança. Os meninos de hoje não levam cipuada mais. Mas a gente levou, né? Chega-se torcia. Por isso que está do jeito que está, né? Mas vamos embora para cá. A vida de vez em quando dá uma lapada na gente. Mas o que é que o autor sagrado está ensinando para nós hoje na primeira leitura? Deus é o nosso auxiliador. Deus é a nossa força. Deus é a nossa proteção. Mesmo que venha o vento, a tempestade, a chuva, a morte, a doença, seja o que for, que se depare na minha frente, eu não vou ali ficar esmorecido no convite da parede, desanimado, feito um pinto na chuva. Não! Deus está comigo. Ele é a minha força. Ele é a minha fortaleza. São Paulo vai dizer isso para a gente, né? Tudo posso naquele que me fortalece. É isso que a primeira leitura vem dizer para nós. A nossa força vem de Deus. E quando a gente sente que a força de Deus está conosco, a gente não desanima. A gente enfrenta as dificuldades. Mesmo se a gente cair, a gente segura na mão de Deus e a gente levanta, porque sabe que Ele está conosco. A gente não vai ficar lá no chão, eu caí, caiu, levanta, criatura. É leso, levanta. Deus te levanta, segura na mão dele, Ele te levanta, Ele te coloca no braço, Ele te coloca no colo, Ele te protege, Ele te ampara, Ele cuida de você, Ele não te deixa sozinho. Por quê? Porque Ele é o teu Pai, porque Ele é o nosso Pai, porque Ele é o nosso Deus, né? Nosso Pai do céu, que cuida de nós, de cada um dos seus filhos e filhas. Como um pai e uma mãe cuida e ama dos seus filhos, assim é Deus por nós. Ele cuida de cada um dos seus filhos, né? Quem é filho de Deus aqui? Levanta o braço. Todos nós. Olha que coisa bonita. Então, esses filhos de Deus que somos nós, que estamos aqui, nós somos amados e protegidos e cuidados por Ele. Ele não nos abandona. Ele não nos deixa sozinhos, porque Ele nos ama. Né? Vamos embora para a segunda leitura. São Tiago está dizendo que a nossa fé sem obras, ela é morta. O que é fé? Às vezes a gente escuta alguém dizendo assim, eu tenho muita fé em Deus. Mas o que é ter fé em Deus? Ter fé em Deus não é saber que Ele existe, não. Somente isso, não. O diabo também sabe que Deus existe. É confiança. É mais ainda, São Paulo está dizendo. Do jeito que rezar. O que é rezar? Orar. Escutar Deus. E fala. Então, ter fé é colocar em prática o que Deus diz a cada um de nós, por meio da sua palavra. Isso é ter fé. Por isso que ele está dizendo aqui, olha, a fé, se não se traduz em obras, é morta. Aí alguém pode dizer assim, mas eu tenho fé, Padre, eu creio em Deus, eu acredito nele, eu vou para a missa, eu rezo. Tá bom, você acredita nele, está muito bem. Você reza, está muito bem. Você vai para a missa, está muito bem. Mas somente isso não é ter fé.
A fé é traduzir a vontade de Deus na vida. Aí São Tiago dá aqui um exemplo, olha. Imaginai um irmão ou uma irmã que não tem o que vestir, que não tem o que comer, chega perto de você pedindo uma roupa, pedindo um prato de comida que está morrendo de fome. Aí você diz assim: ô meu irmão, eu vou rezar por você. Agora eu vou ali dentro pegar o rosário e vou rezar por você, para Deus te proteger, para Deus te acompanhar. Ele não quer a sua reza. Ele está precisando de quê? É comida. Aí São Tiago vai dizer assim: se você diz que tem fé e você não deu prato de comida para o irmão que estava com fome, você não foi lá dentro do seu guarda-roupa, você emagreceu, a roupa não cabe, está afogando, dá certinho naquele irmão que está ali precisando, você não tem fé, a sua fé é mentirosa. Estão entendendo o que é ter fé? Ter fé é colocar em prática o que Deus manda a gente fazer. Aí ele dá esses dois exemplos aqui: do irmão que está com fome e do irmão que está precisando da roupa. E a gente não deu a roupa, mas o guarda-roupa está cheio de roupa que a gente não usa mais. A gente não foi buscar, né? Lá dentro do fogão está cheio de comida que a gente acabou de fazer. E o irmão na porta morrendo de fome. Ah, eu vou rezar por você, meu irmão. Agora mesmo, Deus te acompanhe. Ele não quer a tua reza, ele quer o teu prato de comida, porque ele está com fome. Então, se você diz que tem fé, porque vai rezar para ele, porque vai... Ah, eu vou rezar em cima dos caroços de milho, viu? Eu vou rezar em cima dos caroços de milho. Pode ser em cima dos alfinetes. A tua reza. Porque você não matou a É a coisa mais certa que olha tem. aqui, não está sabendo. Mas é verdade. Ele está certo. Então ter fé Deus não não é sabe nada mais somente da nossa vida. rezar, Quando a pessoa morre, é colocar em prática quando a gente não ajuda o aquilo nosso que irmão, Deus Deus não manda a faz gente nada. fazer. O que foi que Deus disse? Porque Mandou disse que a ajuda teu gente irmão. fizesse: Ama amai-vos teu irmão uns como eu. Porque diz, ama teu próximo como a ti mesmo, né? No sexto domingo da Vai que tá vendo Páscoa, agora mais certo. Jesus terminou o Evangelho dizendo assim: isto é o que eu vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Amar significa servir o outro, fazer o bem ao outro, dar um prato de comida ao outro, fazer um favor ao outro que está precisando. Ah, mas eu fiz um favor a ele e depois ele me deu um pago bem bom, para dizer o contrário. Problema dele. Problema dele. Você fez a sua parte. Você deu um prato de comida a ele. Quando terminou de comer, ele quebrou o prato na sua porta. Deus te acompanha. Se ele chegar outro dia, você enche outro prato e dá. Problema dele, você quebrou o prato. Deus agradece. Olha aqui, tá vendo? Não precisa nada Tem que gente tá que diz que não dando. manda aquele monte de coisa. Então ter fé significa Mas não é assim, o que ele está dizendo isso. está certo. Ajudar, dei para fazer ele, o mesmo bem, ele sendo fazer fiel, o né? favor. Porque Deus é quem está te vendo, não é ele. É isso que São Tiago está dizendo na segunda leitura, né? Vamos embora para o Evangelho. Jesus está andando com os discípulos e ali ele pergunta assim, olha, vem cá, o que é que o povo por aí está dizendo a meu respeito? Jesus estava andando, fazendo os milagres dele, anunciando o reino de Deus, fazendo bem, pregando, etc, etc. Jesus diz assim: o que é que o povo está dizendo por aí dessa catequista? O que é que o povo diz aí de Dona Chimina? Aí disseram assim: olha, uns dizem que tu és João Batista, outros que tu és Elias, outros estão dizendo que tu és um profeta. Ou seja, o povo por aí está se agradando de você, meu Senhor. O povo está gostando de Dona Chimina. O povo está gostando de você, Jesus. Aí Jesus diz assim: tá bom, beleza, eu entendi. Agora vocês, e vós, quem dizeis que eu sou? Quem eu sou para vocês? É como se a esposa perguntasse para o marido: o que é que eu sou para tu? Eu sou a tua companheira?
eu sou a mulher que Deus colocou na tua vida? Ou para tu eu sou a escrava, a empregada, a gata borralheira? Quem eu sou para tu? Botasse o marido no canto da parede, né? Agora você vai dizer, quem eu sou para você? Responda. É isso que Jesus, noutra comparação, perguntou para ele. E vocês, o que é que dizem? Veja qual foi a resposta de Pedro. Pedro disse assim, tu és o Messias. O que é que significa essa resposta de Pedro? Tu és o Messias. Tu és o Salvador da pátria. Na cabeça dos discípulos, Jesus estava caminhando para Jerusalém. E quando ele chegasse em Jerusalém, ele ia expulsar com a força das armas os romanos que estavam lá e ia reinar com cetro de ferro. Lembra que a mãe dos filhos de Zebedeu chegou perto de Jesus e disse assim, olha, posso te pedir um favor? Quando tu chegar no teu reino, deixa que os meus filhos sentem um à tua direita, um à tua esquerda. Ou seja, deixa que meus filhos vá ser o teu xeleléu, o teu baba-ovo, lá no teu reino. Por que eles disseram isso? Porque na cabeça deles, Jesus ia reinar como um rei humano. Por isso que ele disse aqui, tu és o Messias. Tu és um Deus vencedor. Lembra que no domingo de Ramos a gente canta uma canção antiga que diz assim, eles queriam um grande rei que fosse forte e dominador, e por isso não creram nele e mataram o Salvador. Eles queriam um rei que dominasse. Então, quando Pedro diz assim, tu és o Messias, significa que tu és o Deus que vai fazer milagre. Tu és o Deus que vai botar a gente lá, uma à tua direita e uma à tua esquerda, né? A gente é os 12, a gente vai ganhar uma coisinha boa quando chegar lá, né? A gente vai ganhar uma secretaria, se fosse nos dias de hoje, né? A gente vai ganhar uma coisa boa, a gente não vai ficar lá. Não, a gente vai ficar pertinho dele, porque a gente é os queridinhos dele. Veja, na lógica deles era isso. Na lógica da cabeça deles. Né? E não é, não tem. Hoje, o que é que significa dizer essa resposta de Pedro, tu és o Messias nos dias de hoje? Quando a gente faz de Jesus um mágico. Jesus não é mágico. Ah, Senhor, eu quero que tu faça um milagre na minha vida. O milagre ele já fez, é a vida que ele nos deu, é a presença dele junto a nós a cada segundo. Esse é o milagre. Eu não preciso de outro milagre. Ah, mas eu quero que Deus faça uma cura, que Deus realize um milagre na minha vida. Deus não é Deus de milagre.